Bem-vindos a esta análise. Hoje a gente vai pegar um texto antigo que parece super comum e transformar numa exploração incrível da diplomacia, da economia e de toda a burocracia sagrada lá da Idade do Bronze. O capítulo 28 do livro de Êxodo descreve as roupas do sumo sacerdote. Mas olha só, tem muito mais coisa acontecendo ali do que um simples manual de costura. Na verdade, é uma verdadeira aula magna de geopolítica. A grande sacada é que essas roupas não eram só enfeites religiosos bonitinhos, elas eram, literalmente, insígnias de cargo e instrumentos de governo. Tratavam-se de uniformes oficiais caríssimos, né? Eram as roupas de um representante diplomático de altíssimo escalão se apresentando perante um rei divino. Isso mostra o peso absurdo da responsabilidade governamental desse cargo. Nossa pauta de hoje vai revelar os propósitos geopolíticos e sociais por trás de cada camada dessa insígnia milenar. A gente vai passar pelos seguintes pontos: o tabernáculo móvel, o peso da representação, o peitoral do juízo, o protocolo da corte divina, o selo de propriedade e, fechando com chave de ouro, a burocracia da santidade. Então, vamos começar com o nosso primeiro ponto: o tabernáculo móvel, uma extensão humana do santuário. A ideia aqui era fazer do sacerdote um santuário ambulante, tipo um tabernáculo móvel que respira e caminha no meio do povo. As vestes imitavam exatamente os materiais e as cores da tenda física. Tinha ouro, azul, púrpura, carmesim e aquele linho super fino. E o detalhe impressionante é a questão das tinturas. Naquela época, a cor azul, a texelete, e a púrpura, argamã, eram feitas esmagando, sem brincadeira, milhares de moluscos raros lá do Mediterrâneo. Custava uma fortuna absoluta. Era algo estritamente reservado para a elite dos impérios. Trazer isso para um sacerdócio no meio do deserto elevava o status deles para bater de frente com as maiores cortes da Era do Bronze. O sacerdote não vestia só tecido, ele vestia a própria glória divina. O que nos leva à segunda parte. 2. O peso da representação, os ombros de uma nação. Construindo esse traje de dentro para fora, a gente chega no éfode. É uma espécie de avental de luxo que ficava preso nos ombros por duas pedras preciosas. E a chave de tudo isso é o número 12. Os nomes das 12 tribos de Israel estavam gravados para sempre naquelas duas pedras de ônix, apoiadas nos ombros do sacerdote. O que isso quer dizer na prática? Simbolicamente, ele nunca, jamais entrava na presença de Deus como um indivíduo isolado. Ele estava literalmente carregando o peso físico, o apoio e o destino da nação inteira nas costas durante o serviço. E aí vamos para o número 3, o peitoral do juízo, o coração da questão. Essa é de longe a peça mais deslumbrante e complexa do traje inteiro, usada estrategicamente bem em cima do coração. Só a escala geográfica dos materiais desse peitoral já deixa a gente de queixo caído. São 12 pedras preciosas diferentes, esmeraldas e safiras que viajavam por rotas gigantescas vindas da Índia e da África, jaspe e ametista da Arábia e do próprio Sinai, tudo preso em engastes de ouro no estilo egípcio. Isso mostra como as rotas globais de comércio antigo simplesmente convergiam de um jeito espetacular, direto no peito do sumo sacerdote. Era o ápice do conhecimento em mineralogia e ourivesaria daquela época. Mas aí, vamos pensar o seguinte: com uma nação nômade gigantesca inteira para governar, num ambiente super inóspito, como é que as decisões nacionais, aqueles julgamentos definitivos, eram tomados na hora de uma crise? A resposta estava escondida, de forma bem literal, numa dobra interna do peitoral. O Urim e o Tumim eram sortes sagradas, amplamente reconhecidas ali no Antigo Oriente Próximo. Os nomes, em hebraico, apontam para o começo e o fim do alfabeto, funcionando basicamente como maldições para indicar um não e perfeições para indicar um sim. Com isso em mãos, o sumo sacerdote conseguia consultar a vontade do rei divino com total segurança para decisões administrativas pesadas, coisas cruciais do tipo entrar em guerra ou aplicar a justiça. Agora o quarto ponto. 4. Protocolo da corte divina, os sons do santuário. Debaixo do éfode, ele usava um manto todo azul, e na barra desse manto eram intercaladas campainhas de ouro e pequenas romãs feitas de tecido, que representavam a bênção e a fertilidade na região do Levante. Mas o detalhe de vida ou morte eram as campainhas. No mundo antigo, ninguém, absolutamente ninguém, entrava na sala do trono de um rei sem ser anunciado. Isso dava muito ruim, era risco de morte na certa. Então, as campainhas eram um sinal sonoro essencial para uma aproximação respeitosa à corte divina.
A tradição judaica mais antiga até conta que amarravam uma corda no tornozelo do sacerdote por segurança. Se as campainhas parassem de tocar lá dentro, significava que ele tinha morrido e poderiam puxar o corpo para fora sem que mais ninguém precisasse invadir a sala do trono. Seguindo em frente, número 5, o selo de propriedade, a coroa do pacto. O clímax absoluto das peças que ficavam visíveis ao público ia direto na testa do sumo sacerdote, fixado num turbante de linho fino. O contraste aqui é simplesmente genial para entender a filosofia de liderança daquele tempo. Enquanto a testa do faraó egípcio ostentava a famosa serpente Ureius, que era aquele símbolo de poder terreno e divino que ele mesmo se dava, a testa do líder israelita exibia uma lâmina de ouro maciço com uma única frase: santidade ao Senhor. Isso gritava para o mundo que a mente e a autoridade daquele líder não eram o topo da cadeia. Ou melhor, que elas estavam totalmente submetidas a um Deus invisível e àquele pacto lá do Monte Sinai. E, finalmente, nosso último ponto. 6. A burocracia da santidade, o poder da distinção. Para a gente entender de verdade o impacto de todo esse uniforme na cultura ao redor, precisamos olhar para as roupas íntimas, que era a única peça que o povo de fato não via. Tinha uma regra super restrita que obrigava ao uso de calções de linho, da cintura até as coxas. E isso criava um abismo cultural gigantesco. Enquanto os rituais cananeus dos povos vizinhos quase sempre rolavam com aqueles cultos de fertilidade super caóticos, onde a nudez ritual era super incentivada, as regras de Israel iam na direção contrária. A exigência era modéstia absoluta, um baita respeito pelo corpo e muita ordem. Essa separação física demarcava uma linha extremamente clara entre as práticas de Israel e a cultura circundante. No fim das contas, a gente pode se perguntar por que tanta burocracia de santidade e tanto luxo concentrado no meio de um deserto árido. O propósito era muito claro: elevar a moral daquele povo. Esse visual todo servia como um lembrete constante para uma nação inteira de ex-escravos nômades de que eles tinham uma identidade nova e grandiosa. Todo dia essas roupas provavam que eles eram súditos e protegidos de um rei divino de verdade, e que o esplendor desse rei deixava a glória de qualquer faraó ou de qualquer império da terra no chinelo. O que nos deixa com uma reflexão final incrível para fechar essa nossa análise. Como é que essa estética visual da liderança continua moldando a nossa percepção de autoridade política e espiritual nos dias de hoje? Existe uma conexão psicológica profunda e totalmente inegável entre as roupas e as insígnias que os líderes vestem e o peso da expectativa que carregam na sociedade. É fascinante pensar que, milênios depois, a humanidade ainda responde com tanta força ao uniforme do poder. Muito obrigado por acompanhar essa análise conosco.